Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como é a deformação, a gente vai aprender o que são deformadores e tudo um pouquinho sobre isso. É muito legal essa coisa de deformação porque vai habilitar a gente a trabalhar o nosso modelo de uma forma que a gente não só faça transformações, ou seja, não trabalhe ele como se fosse um objeto sólido. A deformação ela ajuda a gente a fazer o nosso objeto dobrar, mover, assim como ficar achatadinho, tá? A gente vai ver o que é isso. A deformação é simples, é só a gente entender o que ela quer dizer. No caso, eu vou mostrar a deformação inicialmente para vocês através de um cubo. Eu vou criar um cubo aqui e vou subdividir ele aqui em divisões, ok? Então vou colocar 10 aqui em cada arte e vou aumentar, por exemplo, o tamanho dele aqui em 10. Vai ficar mais fácil da gente ver, tá? Olha lá o que o nosso cubo que a gente tem inicialmente é esse daqui, ele está todo subdividido. Eu vou pedir essa opção aqui para ver o wireframe, porque olha só, o wireframe em cima da nossa geometria fica mais fácil da gente ver quando ela deformar, ok? O que é um deformador? Um deformador é algo que edite os nossos vértices, igual a gente está aqui selecionando por vértex, no caso, ele vai editar os vértices, mas ele não vai fazer igual a modelagem, porque a modelagem ele faz assim, ó, e o modelo ficou assim para sempre, ok? O meu modelo não tem jeito de pedir mais ou menos essa deformação que eu fiz aqui no nosso modelo. No caso, isso aqui é uma deformação gerada para a modelagem. Quando a gente quer fazer uma deformação em que a gente possa animar, ou seja, aplica a deformação e tira a deformação, põe a deformação e tira, quer dizer, a gente tem que ter um controle para isso. Então, isso é a parte do rigging, ele vai deformar o nosso modelo. Vou dar Ctrl Z, porque a gente não deforma no rigging através do contato direto com a geometria, a gente utiliza ferramentas para isso. As ferramentas que a gente usa estão sempre aqui nesse menu Animation aqui. A gente vem aqui no Create Deformers. Ah, esse painel aqui é lindo, tá? Tem vários deformers aqui que a gente não vai ver todos por agora, mas a gente vai ver no futuro um pouquinho de cada um. A primeira que a gente pode ver, por exemplo, vamos escolher aqui o cluster, por exemplo. O cluster, se a gente cria um cluster para o digamos, o objeto inteiro, a gente vier aqui criar o cluster, ele vai criar um Czinho ali para mim, tá vendo? Ó? Então, à medida que eu mover esse Czinho, eu posso fazer um mover, um rotacionar, um escala. O que eu quiser fazer com esse meu cluster é como se eu estivesse fazendo uma modificação no cubo através da transformação. Só que se a gente seleciona o nosso cubo, olha lá, a transformação dele está 0, 0, 0, não tem nenhuma mudança. Quem está mudando aqui são os vértices. Se a gente vê os vértices do cubo, olha lá, eles estão com valores 0, 0, 0 e eles estão recebendo uma deformação. Ok? A deformação vem do cluster. No caso, esse cluster ele veio com os valores todos para o cubo inteiro. Se a gente quisesse aplicar só numa região, eu poderia vir aqui selecionar alguns vértices desse, igual a gente fez inicialmente, sem o B, tá? Porque o cluster não pega o B, pelo menos até a última versão do Maya que eu mexi, não pega o Soft Selection, que eu quis dizer, essa seleção, tá? Ele vai pegar só os que realmente estão selecionados. Então vem aqui no Create Deformer Cluster, no caso, olha lá o que acontece. O cluster ele vai levar aqueles vértices que estavam selecionados. Igual eu disse, ele não pega o smooth, que é aquela suavização que a gente tem na hora da modelagem. Olha lá o que acontece. Agora eu tenho um cluster, que é esse Czinho, que vai deformar a minha geometria. Eu posso rotacionar, eu posso mover, eu posso fazer o que eu quiser com elas. E ele vai estar sempre respeitando essa deformação do Czinho ali, que é o meu cluster. É como se fosse um deformador que a gente chama, é como se fosse um handle que a gente chama, é uma coisa que você pega e manipula para você deformar, ok? Todos os deformadores eles têm aqui, ó, um shape, ó, um node, desculpa, que ele vai falar, no caso aqui do cluster só tem um valor, que é o envelope. O envelope quer dizer que ele atua mais ou menos. Se a gente mover esse envelope aqui para um pouquinho menos, tá vendo? Ó, o cluster perde a influência. Ele vai ter influência total em valor 1, vai ter influência 0, nenhuma quando o envelope é 0. Então a gente pode pôr aqui 1, que é ele ligado, e ele está funcionando tudo direitinho. O que eu vou fazer agora é deletar esses dois clusters e vou mostrar
outros deformadores para vocês. Tem vários deformadores que são legais. O próximo deformador que a gente pode estudar ele se chama Lattice, ou Lattice, se você quiser ler desse jeito. Tá? Esse deformador ele é muito legal. Ele cria para a gente uma caixa em torno do nosso objeto. É difícil de ver com um box assim, porque eu vou criar ele, vou dar um Ctrl Z e vou criar ele, por exemplo, numa esfera. Fica mais fácil da gente ver a lattice funcionando numa esfera. O que a lattice faz? Ela cria como se fosse uma caixa em torno do nosso objeto. Aqui dá para ver melhor, ó. É uma caixa, tá vendo? Essa caixa, a gente pode pegar ela e saber aqui quantas divisões que ela tem em cada eixo. Então, no caso, se eu colocar aqui, por exemplo, 3 divisões em cada eixo, ou 4 ou 5, tanto faz, ela vai mudar para mim a quantidade de pontos que eu tenho para manipular a minha geometria. No caso, se eu pegar, por exemplo, uma pontinha aqui, ó, e pegar esses 3 vértices aqui, sem o B, no caso, sem nenhuma influência, olha lá o que acontece. Se eu mover esses pontinhos, a minha esfera lá dentro, ela vai respeitar esses pontos de deformação. Olha lá, eu posso pedir só esse cantinho aqui que vai ter uma deformação mais para cá, outro cantinho vai ter uma deformação mais para lá. Eu posso vir aqui e combinar, por exemplo, criar um cluster para esses 3 pontos da lattice. Olha que legal, eu posso vir aqui em Create Cluster, e esse cluster agora habilita para mim sempre mexer aqui mais ou menos esses valores. Eu poderia criar aqui embaixo, nesses 3 daqui de baixo da lattice, um outro cluster. Então eu posso fazer infinitas possibilidades de criar os clusters. Olha, ele manipula aqui o meu objeto do jeito que eu quiser e a gente deforma o nosso objeto. Tá? Então eu estou mostrando para vocês agora só as ferramentas. No caso, a gente viu o cluster, a gente viu a lattice, a gente vai ver um outro agora. Por exemplo, eu vou deletar essa esfera com esses carinhas. Vou deletar e a gente vai ver agora, por exemplo, uma listinha que vocês vão fazer a festa aí no estudo de vocês, que é uma listinha de non-deformer, não linear deformers, tá? Esses não linear, eu vou até abrir ele aqui numa janelinha separada, olha, são esses daqui, são o bend, flare, finish, squash, twist, wave, tá? Esses daqui são os que mais já possibilita da gente usar. O que é cada um desses? Eu vou criar, por exemplo, um dos mais principais é o bend. Ele cria para a gente, olha, uma coisa que aqui está difícil de ver porque ele está embaixo do modelo. Eu vou colocar em 4 aqui para a gente ver que tem uma linha. Olha, não sei se dá para vocês verem que tem uma linha. O que essa linha faz? Ela cria para a gente aqui um bend, que é um manipulador, que a gente pode usar aqui a curvatura dela. Então a gente, ó, modifica aqui a nossa deformação, tá vendo? A gente deforma o nosso objeto através desse deformador. Eu posso pedir o pivô dele aqui para o ponto de baixo dele, que está dessa linha de ponto de pivô dele para baixo, que seja um pouco mais longa, ou então um pouco mais curta. Se eu colocar 0 nela aqui, por exemplo, a gente ia aumentar um pouco a linha lá de cima. Se eu descer aqui, ó, se eu desço, olha, a linha desce lá para baixo, ele deforma aqui, por exemplo. Se a gente mexer o curvatura, olha, ele deforma, mas ele não deforma, por exemplo, tudo até o final. Para ele deformar até o final, eu deveria aumentar um pouco aqui a minha linha, porque a linha max aqui que ele está indo, eu vou dar um hide nesse cubo, só para a gente ver o deformador. Olha a linha max que ele está vindo até aqui, ó. E se eu mexer nele aqui no nosso bend, curvatura, olha lá, ele vai torcer, mas ele não torce mais do que aqui. Para ele torcer mais do que aqui, eu vou voltar com o meu cubo, Ctrl Shift H, ele volta a nossa seleção. Então vou voltar aqui a curvatura um pouquinho para a gente entender que se eu aumento a distância dele aqui no High Bound, por exemplo, aumentar um pouquinho mais, olha, ele vai deformando até lá na frente. Então isso daí é um deformador muito legal que a gente pode usar para criar aquelas coisas. Por exemplo, se a gente for ver agora em Smooth, para criar aquelas coisinhas como se fosse, você já viu umas propagandas, sabonete dançando, caixinha pulando. A gente usa muito disso daí. A gente usa o bend, a gente usa um outro muito legal que eu vou mostrar agora. Quer ver? Eu vou colocar aqui a curvatura como 0
e vou criar um outro aqui, deformer, que se chama Bend. Não, é Squash, desculpa. O Bend é o que a gente já viu. O Squash, ele vai criar um deformador, que também ele está lá no meio, lá está difícil de ver, mas aqui em wireframe dá para a gente ver que ele é igual uma bolinha. Vou passar ele aqui para o lado só para vocês verem. Ó. Esse aqui é o nosso deformador, que se a gente fizer o Squash nele, vou voltar com ele lá em 0. A gente aplica o Squash nele através desse atributo aqui, que é o Factor. Seleciona o Factor, clica com o botão do meio do mouse aqui na nossa viewport e arrasta, olha. Ele faz esse squash assim, tá vendo? Então ele é muito legal para a gente fazer deformações de coisas cartoons. Olha lá, o nosso objeto ele vai ter uma deformação cartoon de acordo com isso daí que eu estou manipulando. Lembra que precisa muito prestar atenção onde está o pivô do nosso deformer. Porque olha, se eu deixo ele deformando assim e mudo ele mais para baixo, olha lá, ele deforma diferente, tá vendo? Porque o pivô dele está em outro lugar, ó. Então o pivô do transform também é muito importante. Se a gente coloca o squash aqui, por exemplo, do factor 0, e o pivô dele a gente colocar embaixo, bem aqui no inicinho do nosso modelo, aí vocês vão ver que dá para a gente fazer um squash sem ele subir o piso. No caso, a gente vem aqui no factor, a gente aumenta o factor, olha lá, ele aqui no factor, olha, ele está fazendo essa deformação. Ele não está indo até lá em cima. Para ele ir até lá em cima, a gente precisaria mover esses valores aqui. Ó. Vou colocar em 4 para tentar dar para ver melhor. Ó. E o lá bound a gente não usa. Então a gente pode colocar 0, porque daqui para baixo a gente não vai ter modelo para deformar. A gente pode pôr 0. Então vou subir com ele aqui até o 0. E ele ficou aqui fazendo a deformação só na parte de cima. Agora, se eu quiser que ele afete até a parte lá superior, aí eu tenho que fazer com que o low, no caso o high bound, que quer dizer a parte que ele está afetando máxima acima, ele tenha um valor superior a 1. Então eu posso colocar aqui um valor superior a 1, que digamos aqui assim é o topo do nosso cubo. Aí o factor agora, olha, ele faz uma deformação bonitinha do nosso squash. Se a gente for ver ele funcionando, olha, ele tem o squash e ele tem o bend, e os dois estão juntos. Ó, se a gente vier aqui e selecionar o nosso bend, a gente tem aqui o squash e o bend. Ó, o bend eu posso aplicar uma curvatura nele, ó. Tá, eles estão funcionando bem. Aqui eles têm uma diferença de ordem de deformação que não está muito boa. Que o ideal seria ele primeiro deformar o squash e depois o bend. Vamos fazer essa mudança de ordem de deformação, porque olha aqui, se a gente seleciona o nosso objeto, ele está dizendo aqui, ó, primeiro ele criou o cubo com as informações que eu passei para ele, ó, 10 de divisão, 10 de altura, etc. Isso daqui eu poderia ter deletado antes de começar o nosso rig de deformação. E depois a gente tem aqui o nosso bend que deforma. Esse tweak aqui é só como se fosse uma matriz de transformação inicial que ele deixa lá e não se preocupem com ela, sempre vai existir o tweak. O bend, ele é o primeiro deformador e depois o segundo deformador que acontece em escala hierárquica, que como se fosse histórica, primeiro o bend e depois o squash. Para me inverter essa ordem, para primeiro o squash, ou seja, ele primeiro vai alongar e depois ele vai torcer, aí o ideal seria a gente mudar essa ordem de deformação. No caso, a gente viria aqui nesse painelzinho e mudaria aqui, ó, All Inputs, com o modelo selecionado, e eu mudo aqui a ordem, ó, do não linear squash, eu arrasto com o botão do meio aqui para baixo do bend 1. Então agora ele mudou a ordem aqui dos dois, olha lá, se a gente for ver agora o squash está em primeiro e por último vem o nosso bend. O que isso faz? Faz com que a gente possa dar o squash de uma maneira bonita e ao mesmo tempo a gente possa dar o bend que ele deforme depois do squash. Tá vendo? Então isso daí também é muito importante, a ordem de deformação na hora de fazer as nossas deformações. Bom, isso daí é uma primeira vista, primeiro contato com os deformadores. Existe uma série deles, a gente vai ver isso aí durante os trabalhos de rigging. Próxima aula a gente continua mais um pouco sobre deformação. Isso aí. Valeu!